A Era da Incerteza, em 87. É um disco, eu acho muito especial esse disco, porém muito frustrante, porque nós incorremos em alguns erros, assim, que nós não tínhamos essa ideia, né? Nós não tínhamos a experiência mesmo. Então fizemos um disco grande e que na hora de você fazer o corte do disco, ou seja, você fazer com que aquelas faixas todas coubessem dentro do disco, por ser muito grande, ele não caberia. Então eles tiveram que dar uma encurtada no disco, entendeu? Assim, no sentido de uma comprimida no som. Então é um disco que eu só fui ouvir realmente ele, como eu tinha ouvido no final da gravação, por volta de 2001, quando foi lançado a versão CD. Aí eu comecei a ouvi-lo novamente, porque eu tinha uma rejeição com o disco, sabe? Tipo, putz, tantas músicas que eu tinha gostado de fazer, e no entanto... E ele é um disco que frustra também, porque a gente tinha que gravar esse disco, assim, a gravadora pressionando a gente para gravar, e a gente falou assim, nós não temos ainda ele pronto, nós não temos ideias ainda. Ele falou, não, entra no estúdio. Aí nós entramos no estúdio, ele falou, não, vai gravando aí, vai gravando, porque tal. Ok, fizemos, terminamos o disco, uma bela hora terminamos, mas levamos uns 4 meses. E quando finalmente a gente saiu, o disco saiu com 50 mil cópias, o que não era nada mal para a época, mas na hora da gente chegar no final do mês, a gente falou assim, não, assim, não tem nada para receber porque a verba de vocês estourou e a gente está tirando os royalties de vocês para pagar. Coisa eu falei assim, mas foram vocês que pediram para a gente entrar no estúdio, agora vocês estão cobrando a gente. Então foi uma sensação muito, muito desagradável ali para a gente, entendeu? E muito frustrante. Então foi um disco que... E passado tudo isso, aí depois de um certo tempo, a crítica que nos odiava começou a falar, não, esse é um grande disco do Biquíni, mas a gente já tinha passado todo o timing e tudo mais, a gente, ok, então deixa para lá, entendeu? Mas é um disco que eu gosto muito, então acho que tem algumas canções, eu volta e meia eu me pego cantando alguma coisa do Era da Incerteza. E tinha esse nome exatamente porque nós não sabíamos se nós íamos durar muito tempo. Sim. Né? Então a gente falou assim, cara, nós estamos vivendo exatamente essa Era da Incerteza, o que vai acontecer a partir do segundo disco? Boa. Coelho, algum comentário? Não, podemos seguir. Zé, 1989. A gente decide gravar um disco meio que... Deixa eu falar, já que eu não falei da outra, fala assim, a gente sempre chegou, era uma sensação de muita pressão, porque a gente nunca chegava na hora de gravar o disco, a gente nunca tinha 12 músicas para gravar. Então era sempre estressante, com exceção do primeiro disco, a gente não tinha nunca muita música. Então era uma coisa estressante, a gente ter que acabar aquilo tudo sob pressão. A gente nunca parava de fazer show, então a gente fazia show no final de semana, bastante show, e gravava, ainda tinha que ensaiar, fazia as músicas, fazia arranjo. Então a sensação que eu tenho durante um bom tempo da nossa carreira, talvez os primeiros 3 discos, com certeza, era de fazer tudo com rapidez, tentando acabar, porque a gente entrava, vamos gravar aqui, dia que a gente vai gravar, mas a gente só tem 4 músicas. Aí não, tem 5, tem 6, era uma coisa sofrida para mim, assim, a gente tem que fazer tudo com pressa, porque a gente não tinha o hábito de ficar compondo muito. Eu gosto muito do Zé, mas o Zé tem umas coisas bem interessantes. Por exemplo, o Zé, loucuras nossas, a gente resolveu botar mini vinhetas entre as faixas. Bom, assim, hoje em dia vocês talvez não entendam, mas um LP, para você poder ouvir uma faixa, ele tinha um risco bem largo, que era exatamente o silêncio entre uma música e outra. Então, quando você queria ouvir a faixa 3, você pegava a agulha e botava naquele risco que antecedia a faixa 3. Né? Era muito fácil de você visualizar. Mas os malucos aqui resolvem botar vinhetas. Então, o disco parecia de uma faixa só. Ninguém conseguia achar. Os caras de rádio ficavam com raiva da gente. E, recentemente, eu descobri que nós fizemos... ao fazermos isso, nós estávamos fazendo uma coisa que a EMI tinha vetado os Beatles de fazerem, que eles queriam fazer uma coisa dessa em Revolver. Não exatamente isso, mas eles queriam grudar uma faixa na outra. Entendeu? E alegando exatamente o problema de ter a interfaixa, que era uma coisa necessária, a EMI disse, não, o Revolver vai sair do jeito normal de
de um LP. Então, nós acabamos fazendo aquele sonho dos Beatles, e realmente foi uma loucura a gente fazer aquilo. Entendeu? É um disco que tem coisas muito boas, mas, ao mesmo tempo, tem algumas faixas ali que a gente já começa a ter essa discussão do tipo, putz, sabe, por que nós gravamos isso e tudo mais, né? Então, tem já essa coisa que é fruto dessa pressão que o Coelho estava falando. É um disco que tem Meu Reino, já vale o valor. Meu Reino é uma música do Birita, e o Birita fez essa música quando o Birita foi o primeiro a morar sozinho. Até então, morávamos todos com os pais. O Birita foi o primeiro a sair para morar sozinho. E quando ele foi morar sozinho, ele tinha exatamente isso, uma geladeira, entendeu? Uma sapateira atrás da porta. É a descrição, o começo da música é a descrição da casa. Ele guardava os sapatos dele atrás da porta, ele tinha uma sapateira atrás da porta, né? Você lembra disso? Exatamente. Guarda os meus sapatos. As pessoas não devem entender bem. Hoje em dia, por causa de pandemia, os sapatos podem ficar até atrás da porta. Mas ele guardava numa sapateira pendurada mesmo. Isso eu me lembro claramente. E a frase vem daí. Quando ele mostrou a música, ele mostrou violão e bateria eletrônica. Parecia uma coisa meio New Order, assim. E eu olhei para aquilo e falei, cara, muito esquisita essa música. Não sei. Sinceramente, eu não me identifiquei. Não bateu com você na hora. Bateu. Mas acontece que, passaram poucos meses, todos nós fomos viver essa experiência, né, de estar morando sozinhos, ou, né, de repente, no meu caso, eu fui morar com minha namorada, foi que a gente viveu essa ideia. Foi aí que caiu aquela coisa, pum, minha casa é meu reino. Sabe? A gente correu para ele, não, cadê aquela música mesmo? Vamos gravar. E o resultado ficou muito bonito já, desde a primeira versão que a gente fez. É uma música que a gente fez várias versões, a gente trabalhou muitas versões dela, mas desde a primeira sempre muito bonita. Ela é linda. De Civilização, de 1991. Esse eu acho dos 4 o melhor disco. É um disco que tem Impossível, Zé Ninguém, Vento Ventania, e eu acho que é o nosso primeiro grande disco, tanto que foi ali que a gente deu um plus considerável com essas 3 músicas, são 3 sucessos da nossa carreira. Vento Ventania dispensa apresentações, e eu acho que esse disco, só porque faltam muitos discos, você está falando, são 14, a gente está no 4º, a gente não queria gravar Vento Ventania, felizmente o nosso produtor veio com a ideia, a gente tocava ela muito rápido, Vento Ventania, me leve para as bordas do céu, vou puxar as barbas de Deus, era muito rápido. Aí ele falou, pô, essa música tem uma letra legal, tem uma melodia legal, e vocês estão tocando ela muito rápido. Isso prejudica a inteligibilidade da letra. E sugeriu a gente gravar. Ele tinha acabado de voltar de Londres, e ele veio com aquela ideia daquela batida meio de reggae, que foi dancehall, foi a batida exatamente que fez o Skank, lançou o primeiro disco deles inteiro assim, e o Cidade Negra. Eles vieram logo depois de Vento Ventania, essas 2 bandas apareceram fazendo reggaes maravilhosos. Mas Vento Ventania foi realmente muito pioneiro em trazer essa batida para o Brasil. Foi tudo questão de anos, mas foi realmente muito pioneiro, uma grande ideia do Benício, só que a gente não gostou. Falou, não, ficou muito lenta. Acabamos falando, então não vamos botar no disco, não. A gente, como não vamos botar no disco? Aí o Benício falou, tem que botar no disco, a música é boa. Não, tá bom. Então a gente bota no disco, mas não toca no show. A gente parecia umas crianças mimadas. A gente passou um ano fazendo shows de lançamento de Civilização e não tocava Vento Ventania. De birra. Não, felizmente, nós estávamos errados, felizmente. É um clássico da banda, né? Hoje é impossível não tocar no show.